Observe esta questão contemplando concordância verbal. Na sua prova, com certeza, haverá ou haverão questões sobre concordância verbal. Haverá questões. Lembre-se de que as bancas cobram muito. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Será usado apenas na terceira pessoa do singular. Então, haverá muitas questões. Tem também o verbo fazer, indicando tempo decorrido, tempo passado. Também será impessoal e será empregado na terceira pessoa do singular. E lembre-se da regra clássica. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Identifique o verbo. Logo em seguida, faça a pergunta para identificar o sujeito. Sujeito no plural, o verbo também no plural. E assim, se o sujeito estiver no singular, o verbo irá concordar com ele e permanecer também no singular. Vamos resolver esta questão. Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. E agora, neste caso aqui, qual delas está correta? Esta questão está contemplando o quê? Concordância, como disse. Então, se tem concordância, você já sabe. O verbo, se for concordância verbal, o verbo tem de concordar com o sujeito em quê? Em que, se você já falou daí em número e pessoa, você está mais antenado. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Primeira coisa, já disse para você ter atenção ao verbo haver no sentido de existir. Então, tem o verbo haver, já vem aqui, grife-o e verifique se ele está no sentido de existir, correto? Atenção também ao verbo fazer, indicando tempo passado. Observe, fazem 2 anos que saí do emprego. Sair, aqui você já observa que está indicando um tempo passado, não é isso? Verbo fazer, indicando tempo passado, ele é um verbo impessoal. Que é um verbo impessoal? Aquele que será empregado na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui é o quê? Faz 2 anos. Ah, mestre, mas 2 anos aqui não está no plural? Não importa. Verbo fazer indicando o tempo passado é sempre na terceira pessoa do singular. Beatriz e eu gostamos de ir à praia. Aqui pediu para a gente marcar a frase gramaticalmente correta. Não é isso? Beatriz e eu equivale a quem aqui? Beatriz e eu, nós. Eu falo o quê? Nós gostamos de ir à praia. Então, a alternativa B está correta. Houveram muitas festas. Primeira coisa, tem o verbo haver? Vem aqui e observe. Ele pode ser substituído pelo verbo existir? Existiram muitas festas no passado. Ok. Verbo haver no sentido de existir, bem como o verbo fazer, indicando tempo passado, ele é impessoal. Vai ser empregado sempre na terceira pessoa do singular, correto? Memorize isso aqui. Isso daqui é clássico. Então, o correto aqui seria o quê? Houve muitas guerras, muitas festas no passado, ok? Os sapatos pretos que combinavam. Esse que aqui é um pronome relativo. Se tem ele vai retomar o termo anterior. Os sapatos pretos. Aí, se tem concordância verbal, faça isso também. Circule o verbo e faça a pergunta. O que combinava com seus vestidos? Os sapatos pretos. Os sapatos pretos, já identifiquei o sujeito. E este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é isso? Então, se eu tenho um sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural também. Então, aqui, os sapatos pretos que combinavam. Simplifique, os sapatos combinavam. Simples assim. Tem muito barulho nesta festa. E agora, gente, quando vocês forem usar em redação, evite fazer esta construção. Tem muito barulho nesta festa. Não. Faça sempre assim, ó. Há muito barulho nesta festa, ok? Não utilize o verbo ter aqui. Utilize o verbo haver, ok? Há muito barulho nesta festa. Existe muito barulho nesta festa, ok? Agora, se eu dissesse, por exemplo, as festas... Não, as pessoas. Vamos colocar aqui. As pessoas, aí sim, as pessoas têm muito dinheiro, não é isso? As pessoas têm muito dinheiro. Ok. Quem tem muito dinheiro? As pessoas. As pessoas, sujeito no
Plural, o verbo ter também, que neste caso pode ser usado, também está no plural. Memorizou aqui? Então, tem muito barulho nesta festa? Não. Há muito barulho nessa festa. Errou ou acertou?